Hora da gente conversar sobre política. Líderes partidários e frentes parlamentares do Congresso Nacional se reuniram hoje com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a devolução da medida provisória que reonera gradualmente a folha de pagamento de setores da economia. No fim do ano passado, o Congresso Nacional aprovou a prorrogação do benefício para 17 setores da economia até o fim de 2027. O Executivo vetou o mecanismo. A decisão causou revolta e os parlamentares derrubaram o veto do presidente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu entregar uma proposta alternativa que veio após o início do recesso parlamentar em forma de medida provisória. O texto encontrou resistência e, desde a publicação, senadores e deputados pressionam contra. De acordo com o senador Efraim Filho, o autor da lei, a devolução significa na prática que o Congresso Nacional sequer discutirá a proposta do Executivo. Ainda segundo o parlamentar, a edição da medida provisória foi uma tentativa de o governo impor uma agenda para a qual ele não tinha votos para sustentar em plenário. Pacheco afirmou que antes de se decidir, fariam análise técnica sobre os aspectos de constitucionalidade da MP com o assessoramento da consultoria legislativa do Senado. Porque quem faz lei é o poder legislativo. Mas, excepcionalmente, se observar a urgência e a relevância, o Executivo pode lançar a medida provisória que, posteriormente, poderá se converter em lei. Então, se o Congresso disser, olha, não é relevante nem é urgente, o que está na medida provisória perde a sua validade, perde a sua eficácia. Caso o presidente do Senado opte por aceitar a tramitação da medida provisória, os parlamentares devem trabalhar de acordo com Efraim Filho, para ao menos excluir do texto a reoneração dos setores. Mas a posição que foi encaminhada por nós é a devolução total da medida provisória. Claro que a condução daqui para frente é do presidente Rodrigo Pacheco, é uma decisão que ele vai provavelmente pronunciar sobre os próximos passos. Então cabe a nós dizer pelo que foi encaminhado como autor da matéria. O encaminhamento da matéria, o encaminhamento foi pela devolução total da medida provisória, entendendo que é a tentativa, de uma imposição de uma agenda com a qual o governo não teve votos para sustentar em plenário. A medida provisória vai passar por comissões e, no prazo de 60 dias, prorrogável, ela terá que se examinar a constitucionalidade, terá que se examinar o mérito, né? E aí também acho que o final será a negativa da medida provisória, porque o parlamento já tem posição firmada sobre o assunto. Em vigor desde janeiro de 2012, a desoneração da folha de pagamento tem como objetivo reduzir a carga tributária sobre as empresas dos setores beneficiados, incentivando a geração de empregos. O mecanismo permite que as empresas optem pela contribuição patronal de 20% sobre a folha de salários ou pagamento de uma alíquota de 1 a 4,5% sobre o faturamento do negócio. A tramitação ocorreu por 10 meses e ficou muito claro que a decisão do Congresso é um projeto com a cara do Congresso, de autoria do Parlamento, e que neste caso não era arrecadar mais a grande prioridade. A grande prioridade é gerar empregos, é gerar oportunidades para pais e mães de família. E a medida provisória, ela tem um resultado prático, ela gera a elevação do custo do emprego, fica mais caro contratar, ela traz insegurança jurídica. Muitas empresas já puxaram freio de mão, suspenderam investimentos, a abertura de novas filiais. Então a devolução da medida provisória, ela também traz segurança jurídica para que os setores possam se planejar do ponto de vista tributário e fazer novas contratações, abrir novas filiais e, portanto, dar oportunidades a pais e mães de família. A gente segue falando sobre a medida provisória que reonera gradualmente a folha de pagamento, só que agora com a participação de Hermes de Luna aqui com a gente, ao vivo, também colaborando com o nosso jornalismo na hora do jantar. Hermes, esse tema aí se tornou mais recente impasse, vamos dizer assim, né? Entre parlamentares e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não é isso?
É isso. Boa noite, Linda. Boa noite a todos que estão assistindo o Jornal da Correio. É uma queda de braço que o governo tenta impor no Congresso Nacional e que é desgastante para o governo. Afinal de contas, nós estamos falando dos 17 setores mais produtivos do país, os que mais geram emprego. Existe, inclusive, levantamento do CAGED, que durante esse período de desoneração, esse crescimento de geração de emprego foi de 18% em relação aos outros setores que cresceram apenas 13%. A reoneração da folha de pessoal dessas empresas pode ser um tiro no pé do próprio governo, como explicou o senador Jorge Cajuru, do PSB. Porque na medida em que o governo reonera a folha, as empresas podem fazer um movimento de demissão em massa de todos os funcionários, ou de parte dos funcionários. Isso faz com que as empresas também reduzam sua produção. Consequentemente, há uma queda na arrecadação. O grande objetivo do governo é arrecadar mais para cobrir um déficit público que passa dos 160 bilhões de reais esse ano, segundo a previsão do próprio Ministério da Fazenda. Os líderes partidários foram pressionar Rodrigo Pacheco para que ele devolva integralmente a medida provisória que foi encaminhada pelo governo Lula com a inspiração de Fernando Haddad. E a medida provisória, além disso, abre um precedente muito perigoso para o Congresso, porque o Congresso votou a matéria por ampla maioria, tanto no Senado como na Câmara Federal. Houve a queda do veto presidencial para a desoneração da folha, que é um projeto de Efraim Filho, que foi reeditado pelo senador Efraim Filho. Mas o governo, ao invés de aceitar a derrota no Congresso, editou uma medida provisória. Aí ele abre um precedente perigoso, porque toda vez que tiver uma derrota no voto no Congresso, ele pode impor sua vontade através de medida provisória, e isso não é bom nem para a própria relação democrática e institucional entre os poderes. O ministro da Fazenda tem ameaçado, inclusive, que se houver devolução dessa medida provisória integralmente, ele vai judicializar o processo, aumentando ainda mais esse impasse, essa queda de braço e esse jogo de empurra-empurra entre Congresso e governo. Claro que o governo confia hoje totalmente no Supremo Tribunal Federal, porque a grande maioria dos ministros está alinhada com a gestão do presidente Lula. Isso é claro, é evidente nas votações, nas indicações. Basta ver que o próximo ministro a assumir é o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, que vai obedecer fielmente à base governista em suas decisões. Então está aí, mais colocado, sim, e Rodrigo Pacheco, ao sair da reunião hoje, disse que tem dois caminhos para ele: devolver integralmente ou devolver parcialmente a medida provisória. Mas ele admite abrir um diálogo com o governo para tentar não entrar nesse clima de confronto, né, nessa situação de impasse, agravar ainda mais essa relação institucional. Ok, Hermes, obrigada aqui pela colaboração, pela participação. Até breve, viu? Até breve, Linda. Até mais. Tá, então, análise de Hermes de Luna, colaborando aqui com o nosso jornalismo na hora do jantar. Agora